fazer nessa manhã como uma reflexão, papo sério, né? Queria que você tirasse um minuto para você parar agora o que você está fazendo, para você acompanhar aqui, né? Nós meditarmos na palavra. No domingo passado, tive um sonho que estava na igreja e alguém tinha me falado que disseram: pastor, agora eles estão fazendo questionário. Eles estão indo nas igrejas fazer um questionário. E as pessoas que não passaram nesse questionário, elas serão reprovadas. E ali aquele sonho muito me inculcou, né? Fiquei pensando. E aí fui orar ao Senhor. E sonhava que eu estava na igreja com alguns irmãos. Chegava algumas pessoas de moto. E de fato eles chegavam com um questionário. E esse questionário ele tinha 3 perguntas. E aí eu olhava para a prova de um irmão e falava para ele: irmão, responda o óbvio. Mas depois, eu olhando mais profundo para as questões, né, eu cheguei à conclusão de que aquilo ali era muito mais. Era necessário uma resposta mais real, mais contundente, era algo mais profundo, né? E ali os caras estavam lá, né, de moto, acompanhando, muito próximo. Era aquele olhar opressor. Eles falavam muito sobre água. O teor do questionário era sobre água. Eles perguntavam as perguntas eram sobre água. E eu fazendo alguns indo para a palavra. Eu fui ver o que eles queriam saber, na verdade, o que significava aquele sonho. Por que eles estavam perguntando sobre água. E eu fui pegando alguns textos bíblicos. Um dos primeiros textos que eu peguei foi João capítulo 3. No versículo 5, quando Nicodemos ele vai até Jesus, ele diz: Rabi, eu sei que tu é vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes. E Jesus ele poderia ter se confortado com aquele elogio de Nicodemos, mas Jesus ele foi bem categórico, ele foi bem real. Ele disse que Nicodemos, importa que o homem nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 1: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, à noite, e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 ele diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então eu caí né, e fui ver que o sonho falava sobre Jesus. Eles queriam saber sobre Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus representa nas nossas vidas? E lá no livro de João, dando continuidade em outra passagem bíblica, João capítulo 7, no versículo 37, vai nos dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Venha a mim, Jesus convida: venha a mim
Cumprindo o cronograma do Altíssimo no último e mais importante dia da festa, o Senhor Jesus se levantou no meio da multidão e fez o mais excelente convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele usou este exemplo para ilustrar que, assim como a sede natural é angustiante, viver em sequidão espiritual é pior ainda. Mas infelizmente o convite de ir até o Senhor para ter a alma saciada não é aceito por todos, pois a maioria das pessoas não tem esse desejo e não se preocupa com a eternidade. Aqueles, porém, que além de terem consciência dos seus pecados, anseiam por perdão e têm sede da salvação, serão saciados ao beberem pela fé da fonte do Senhor. Ele fala de rios de água viva no versículo 38. A festa dos tabernáculos celebrava os 40 anos de peregrinação da nação de Israel no deserto, onde jamais deixou de ser sustentada e protegida por Deus. Para relembrar esse período, durante os dias da festa, o povo habitava em tendas e fazia rituais como tirar a água do tanque de Siloé para as ofertas de libação. Além disso, o sacerdote se encarregava de encher um jarro de ouro com a água do tanque. Em seguida, ele era acompanhado por uma multidão festiva até chegar ao templo, onde derramava água sobre a base do altar. Essa água representava a água da rocha no deserto e também as fontes de salvação que seriam oferecidas pelo Messias. Isaías 12:3. Aproveitando esta festa, o Senhor Jesus anunciou que todos os que creem em sua palavra fluirão rios do seu interior, ou seja, terão vida plena nele. Mas para isso é necessário crer de acordo com o que está escrito nas Escrituras e não segundo as próprias opiniões. Embora o povo nas dependências do templo não compreendesse, o próprio Messias fluía rios de salvação na presença de todos. Eu quero primeiro, nessa manhã do dia 22 de agosto de 2026, nessa manhã de libertação, nessa manhã de adoração, dentro do programa Luz da Palavra, eu quero falar primeiro diretamente àqueles que têm se esforçado, aqueles que têm se negado, aqueles que têm entrado pela porta estreita e têm feito a vontade do Senhor, e têm adorado ao Senhor, e têm se negado, e têm feito o ídolo do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, com todas as letras, para que você se firme cada dia mais, para que você alicerce a sua vida, a sua fé na rocha. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, ele é semelhante ao homem que edificou a sua vida sobre a areia, a sua casa sobre a areia. Vem o vento forte, vão soprar, tempestade, aquela casa vai cair. Mas aquele que ouve as minhas palavras e cumpre é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir os ventos, pode vir os problemas, pode vir as tempestades, mas ele está alicerçado na rocha. Eu quero falar diretamente com você. Você que tem se esforçado, você que tem dado o seu melhor, que Deus prospere cada dia mais a sua vida, e que quando você for questionado pela sua fé, você responda que nem Pedro fala na sua carta, que nós devemos responder com mansidão, para que eles venham crer no Senhor Jesus, que você permaneça firme. Eu quero falar a segunda classe de pessoas através desse sonho, que ou queira ou você não queira, você vai ser questionado. Você vai precisar que Jesus esteja na sua vida. Você vai precisar que Jesus esteja na direção dos seus projetos. Porque um dia, cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E você precisa estar alicerçado sobre a rocha. Você que está em dois pensamentos, lembra do profeta Elias? Lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Quando ele vai questionar o povo de Israel estava em dois pensamentos, estava em dúvida, estava cocheando. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles adoravam o Baal. Você talvez esteja nessa situação. Uma hora você adora a Deus, outra hora você quer seguir a Deus, outra hora você não quer. Uma hora você procura as coisas do mundo, se deleita nas coisas do mundo, outra hora você está na igreja. Eu quero dizer para você que através desse sonho de Deus nessa manhã, ele fala diretamente com você. Volte-se para Deus enquanto ainda há tempo, ainda enquanto a porta da graça está aberta. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero falar para a terceira classe de pessoas através desse sonho. Você que saiu da igreja, você que se diz que se decepcionou com alguma palavra, com alguém. Eu quero dizer que Jesus não lhe decepcionou. Volte para a igreja, porque Jesus tem propósito, e a obra que Jesus começou na sua vida, ela ainda não terminou. Aleluia.
Glória a Deus. Você lembra da história do jovem que chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou decepcionado com a igreja. E o pastor olhou para aquele jovem e disse: tudo bem, você pode sair da igreja, mas eu quero fazer um teste com você antes de você sair da igreja. Eu quero que você pegue esse copo com água e você dê 7 voltas em torno do templo, em torno da igreja, sem derramar um pingo de água. E contam que aquele jovem começou a dar voltas e voltas e voltas e completou as 7 voltas. Depois ele chegou para o pastor e disse: pastor, está aqui o copo. E o pastor olhou para ele e disse: você derramou pouco da água do copo? Ele disse: não, pastor. Por que você não derramou? Ele disse: porque eu estava focado em não derramar a água do copo. E o pastor disse: é assim exatamente. Quando você vem para a igreja, que você está focado em Jesus, você pode se decepcionar, mas você não deixa Jesus. E nessa manhã eu quero falar para você, em todo o território nacional, aonde você está ouvindo o programa A Luz da Palavra, pelas ondas de paz, da Rádio Renascer, sua rádio companheira, 106.3. Volte para Jesus enquanto é tempo, porque você também vai ser questionado. Nós iremos ser questionados hoje nos terminais. Hoje não existe liberdade de proclamar a palavra do Senhor. Quero dizer para você, igreja do Senhor, noiva do Senhor, como Paulo diz no livro de Atos, que ele está preparando uma igreja imaculada, santa, irrepreensível, para ser apresentada diante do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que você vai ser questionado pela sua fé, na sua caminhada. Hoje nós vemos alguns estados onde a palavra não pode ser mais pregada, onde estão tomando caixa de som nas praças. Mas eu quero dizer para a igreja, para o salvo, para o escolhido, para o lavado e comprado no sangue de Jesus, que Deus é conosco, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Quero deixar essa palavra nesta manhã. Aleluia. Ao teu coração. Glória a Deus. Receba essa palavra, receba o renovo, receba a visitação nessa manhã do Espírito Santo do Senhor. O Léo Silva está dizendo: obrigado, pastor, aqui no... Aleluia. Obrigado. Nós que agradecemos pela sua companhia. Nós vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer. E quero orar pela sua vida nesse momento. E no próximo sábado, com a graça do Senhor Jesus, estaremos aqui para mais uma apresentação do programa. Nós vamos orar e vamos ouvir mais um louvor. No nome de Jesus, já já.